Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Laércio Suster, para proceder à leitura da ata da última sessão. Colegas deputados, quem nos acompanha pelas redes sociais, também aqui no Parlamento Catarinense, a ata da 94ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de outubro de 2019. Presidência: deputados Júlio Garcia, Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias: deputados Padre Pedro Baldissera e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 15 do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldissera, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocupar a tribuna as senhoras deputadas Ana Caroline Campagnolo e Marlene Fengler, bem como o senhor deputado Ismael dos Santos. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados Padre Pedro Baldissera, PT, Felipe Estevão, Bloco Social Liberal, Ivan Nats, Bloco PP, PSB, PRB, PV e Dr. Vicente Caro Preso, Bloco Social Democrático. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de lei números 038/2019, por maioria, com emenda substitutiva global 127/2019, por maioria, com emenda modificativa e emenda supressiva 165/2018, por maioria, e 526/2015, por maioria, com emenda substitutiva global. Os projetos de lei números 163/2018 e 290/2019 receberam emendas em plenário e foram encaminhadas às comissões. Foram aprovados os pedidos de informação números 546 a 551/2019, as moções números 516 a 528/2019, bem como o requerimento número 1479/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1450, 1478 e 1480/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1457 a 1475/2019. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação da senhora deputada Luciane Carminati, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que os professores Miguel Ângelo Dietrich e Edilane Aparecida Vieira fizessem uso da palavra em homenagem ao Dia do Professor. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, Nilson Berlanda, Márcios Machado e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Não havendo quem queira discutir, e em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou-lhe por aprovada a presente ata. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passando para as breves comunicações, inscrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Vonei Weber, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos. Muito bem, quero nesse momento deixar o meu bom dia a todos que se fazem presente, ao presidente nesse momento Rodrigo Minotto, à mesa desta casa,
enfim, deputados, deputadas, e a quem nos acompanha pela TVA ou pelas redes sociais, deixo aqui os meus cumprimentos. Bem, eu uso a tribuna no dia de hoje desta casa para falar mais um pouco de um assunto que vem intrigando as pessoas, os catarinenses, mas principalmente os catarinenses do sul do nosso estado. No dia de ontem, nós tivemos em Brasília, acompanhados dos deputados estaduais Rodrigo Minotto, o Felipe Estevão, Ivan Nats, junto com o presidente da FECAM, coincidentemente, o presidente da FECAM é prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que é da região aonde estamos debatendo o assunto, junto à NTT, sobre as 4 praças de pedágio que se quer instalar no trecho sul. Junto na NTT em Brasília, esteve presente a bancada do federal, representada pelos deputados federais e senadores, audiência esta que foi agendada lá, a pedido do deputado Volney Weber, ao presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, o Peninha, e ele conduziu esse processo junto à NTT, com o diretor-geral Mário, lá presente tínhamos também alguns prefeitos, o secretário de Articulação de Santa Catarina, Diego Goulart, enfim, e outras lideranças mais. A reunião, ela aconteceu em Brasília devido realmente a esse problema que está instalado no nosso sul, essa indignação que está instalada no povo catarinense do sul do estado, quanto que a revolta da implantação das praças de pedágio no nosso sul do estado. Nós temos aí simplesmente brigando e lutando por igualdade, num primeiro momento. Tão logo entendemos que se o norte do estado, aonde Florianópolis é a divisão da área litorânea praticamente, tendo 240 quilômetros de Florianópolis a divisa do Paraná, com 3 praças de pedágio, mas podemos considerar 2 aonde os catarinenses percorrem nelas quando dentro do estado. O valor de R$ 2,70 cada praça. Em direção ao sul, nós temos 220 quilômetros, uma distância menor, aonde se prevê pela NTT, governo federal, a instalação de 4 praças de pedágio, com praticamente o dobro do valor, sabendo-se nós que já temos de Florianópolis a direção ao sul, uma praça já instalada a R$ 2,70. Então seriam 5 praças de pedágio. O extremo sul, ele já foi prejudicado pela demora da rodovia 101 pela sua duplicação. Agora que temos essa ferramenta na mão sem os gargalos, porque tínhamos o Morro do Formigão, tínhamos a ponte Anita Garibaldi, ainda prejudicando o traslado das pessoas no sul do estado, e o Morro dos Cavalos também, que ainda se encontra de uma forma precária a rodovia naquele ponto, mas já melhorado. Agora que temos os obstáculos vencidos, uma ferramenta importante para o desenvolvimento do sul do nosso estado, aí vem o governo federal, junto à Agência Nacional de Transportes, com o objetivo de instalar 4 praças de pedágio, onde já tem uma, criando obstáculos. Vejam só, nós praticamente, horário de pico, que já dá fila na praça de pedágio, nós temos uma em direção ao sul, já dá fila nos horários de pico. Praticamente nós vamos sair da fila de uma, passar uma praça, entrar na fila da segunda e posteriormente na fila da terceira e da quarta e da quinta. Então, enfim, nós vamos ter uma rodovia com gargalos, estrangulada. Então nós não podemos permitir isso. Além do mais, a cobrança excessiva. A NTT justificou que são investimentos vultuosos que vão fazer devido a esse motivo, a quantidade de praças e também o valor. Pois eu quero deixar claro nessa tribuna que a BR-101, ela, no sul do estado, nós recebemos a sua duplicação praticamente nos dias de ontem. E ela nos atende. E ela não está precária. Então, não estamos exigindo investimentos vultuosos. O que nós precisamos é de manutenção.
E a manutenção, acreditamos que não precisa tanta praça de pedágio e não precisa o preço do dobro do valor correspondente ao norte do estado. O que nós precisamos é de respeito nessa hora, nós precisamos é de manutenção básica. Então nós queremos uma tarifa, concordamos com o pedágio, mas com praças reduzidas, com tarifa reduzida que venha a custear exatamente a manutenção. Se lá na frente nós tivermos um fluxo intenso que exigir investimentos, vamos debater isso lá na frente. Temos debatendo ferrovia e tudo mais, se isso vier a acontecer nos próximos anos, talvez nós não precisamos de investimentos tão intensos na rodovia. Então nós precisamos de investimentos básicos, investimentos pontuais em algumas situações, mas que o governo do estado reveja a situação. Então, logo em seguida vou conceder a palavra, mas só quero para complementar aqui, a nossa reunião, de uma forma muito bem representada, Rodrigo Minotto, no governo federal no dia de ontem, junto à NTT, ela foi produtiva. Por que digo isso? Porque tão logo o edital de lançamento, o lançamento do edital para a concessão dessa rodovia, ele está previsto para o fim do mês de outubro, dia 30 de outubro, até dia 6 de novembro. Então já tivemos lá um acordo, né, de que esse edital não vai ser lançado até então uma audiência com o ministro dos Transportes, Tarcísio, junto também com todas as lideranças. Então, com essa representação de ontem, nós tivemos um pouco de sucesso. No dia 8, nós vamos ter uma ferramenta importante na nossa mão, que é a audiência pública aprovada nesta casa, em Tubarão, aonde vamos ouvir realmente a população, coletar informações, sugestões, depoimentos, para fazer com que nós mostramos ao governo, à NTT, de que aquilo que realmente o sul do estado quer e precisa nesse momento. Essa audiência acontece no dia 8 de novembro agora, na Arena Multiuso, em Tubarão, para fazer com que nós coletamos e tenhamos uma ferramenta na mão para continuar discutindo esse assunto. Nós tivemos audiências públicas, deputado, quando deu processo de discussão das praças de pedágio promovidas pela NTT. Eu sou do sul do estado, estava prefeito, eu participei de uma e mandei representante de outras duas. Lá, o povo do estado fez muitas indicações, do sul do estado fez muitas indicações, reivindicações de depoimentos, calorosos inclusive, mas nós não fomos ouvidos, nem resposta tivemos. Fica a pergunta aqui, por que é que tivemos as audiências públicas? Por que é que saímos de casa para ir nessas audiências públicas se não fomos ouvidos? Nem resposta tivemos. Então, tenho que agradecer a recepção no dia de ontem na NTT. Mas nós temos que ficar bem alerta para continuar brigando e lutando para que não aconteça isso que a NTT quer implantar no nosso sul do estado. Com a palavra, deputado. Deputado Volney, quero parabenizá-lo por essa pauta e também compartilhar da preocupação de Vossa Excelência, somar-me aqui a esse pleito. Realmente é algo inadmissível que a nossa BR-101 Sul tenha, além do pedágio já da Palhoça, ou do final da Palhoça, tem ainda mais 4 praças de pedágio, a um valor quase o dobro do que é cobrado aqui nas demais praças. Então, quero somar-me a Vossa Excelência, também à população do sul do estado. Nós somos sim a favor da concessão, da privatização, mas somos totalmente contrários a esse exagero de praças, exagero de cobranças, a esses valores exorbitantes que querem colocar para a nossa população do sul do estado. Então, conte comigo nesse pleito, estamos a favor da população, a favor, é claro, da concessão, mas jamais usurpar esse direito, trazendo essa cobrança tão onerosa para a nossa população do sul do estado. Muito obrigado, deputado Jair Minotto. Na verdade, também não somos contra, nós queremos igualdade, simplesmente igualdade. Não podemos concordar em pagar o dobro do que está realmente no norte do estado e o dobro de praça de pedágio. Então fica aqui a nossa reivindicação de que o governo federal, ele venha de volta e faça audiência pública, recomece o processo e venha ouvir o povo do sul do estado e perguntar o que o povo do sul do estado de Santa Catarina quer. E aí sim, para continuar o procedimento. É isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, deputado Volney. Com a palavra, o deputado Jair Minotto. Senhor presidente Rodrigo Minotto, gostaria apenas de ocupar esse espaço para registrar aqui a presença do vereador Jaime Evaristo, vereador
na maior cidade do nosso estado, em Joinville, um dos vereadores mais atuantes na cidade de Joinville, nosso vereador do PSC, que nos prestigia nesta manhã aqui na audiência desta sessão. Cumprimentar também o vereador Jaime, seja bem-vindo a essa Casa Legislativa. Eu passo a palavra agora também, nas breves comunicações, ao deputado líder do governo, deputado Maurício Kudilac, pelo prazo de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados que acompanham a nossa sessão. Anotei alguns assuntos para falar no dia de hoje, mas inicialmente eu queria saudar os meus amigos lá de São Miguel do Oeste, né? A Sabrina, a dona Celia, o seu Luiz Wozniak, é uma satisfação recebê-los, amigos que hoje estão na capital e estão acompanhando a sessão aqui da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, ontem nós tivemos a divulgação de uma estatística da Polícia da Segurança de Santa Catarina e que continua sendo animadora, desde a formação pelo governador Carlos Moisés do colegiado da Segurança Pública, ao invés de ter um secretário, como nós tínhamos antes, e que era uma estrutura a mais, uma estrutura desnecessária, porque Polícia Civil tem a sua estrutura, as suas diretorias, a sua área de inteligência, Polícia Militar da mesma forma, Bombeiro da mesma forma, o IGP também tem a sua estrutura, e ainda tinha a estrutura do secretário de Segurança, mais um elefante branco que não resolvia, porque quando o cidadão precisa de segurança, ele precisa ou da Polícia Militar, ou do Bombeiro, ou da Polícia Civil, e daí tinha que ter aquela estrutura, inclusive com área de segurança, com um número grande de policiais lá nessa estrutura, e isso voltou para a base. Agora a nova estrutura é enxuta. Tem o diretor-geral, agora a diretora-geral, com uma estrutura modesta, que é o tipo da secretaria do colegiado da Segurança Pública. E é o próprio colegiado que estuda as suas ações. O governador Carlos Moisés anunciou essa semana a nova carteira de identidade, com todas aquelas aprovações que a Assembleia já fez aqui, para incluir tipo sanguíneo, pode incluir o CPF, pode incluir nome social, enfim. Então, uma carteira de identidade completa com todos os documentos necessários. Então, isso mostra que o IGP está trabalhando. Agora, tivemos o início de um curso de formação de quase 100 peritos, estamos aí na formação de mais policiais civis, logo teremos a formação de mais policiais militares, e isso mostra que esse novo tipo de gestão está sendo mais ágil, que está funcionando, e isso nós podemos ver pelas pesquisas. Vou mostrar um quadro aí que eu recebi ontem, das estatísticas dos homicídios no estado de Santa Catarina. Marca histórica na segurança pública. Menor índice de homicídios em setembro desde 2008. Eu sei que tem estados aí, Coronel Mocelin, que conseguiram já, nos últimos 20 anos também, a redução, porque tinham estados que estavam totalmente fora de controle. Nós temos uma média em Santa Catarina de 10 homicídios por 100 mil habitantes por ano. E eu li de estado comemorando chegar à marca de 24 homicídios por 100 mil habitantes por ano. Então, mais que o dobro de Santa Catarina, e o estado comemorando. Então, esses aí são os meses de setembro
de todos esses anos aí, desde 2008, tivemos pico ali em 2016, 2015, de um aumento gigante naqueles meses. Depois, 2017 baixou, 2018 e 2019 o nível mais baixo de homicídio. Então, agradeço aí a técnica por mostrar essa marca histórica que a segurança pública de Santa Catarina atingiu. Ainda temos um problema grave, que é um homicídio diferente, que é o feminicídio. Por quê? Não diferente, é diferente porque a vítima é diferente, mas também é diferente porque é um crime que muitas vezes não é percebido pela área da segurança pública. Ele é percebido pela vítima, que começa a sofrer agressões, né? Deputada Marlene, começa a ter restrições, mas vai se acomodando com aquela situação. Começa com tapa, começa com grito, e se providências não são adotadas. Então, o próprio jornal hoje diz, em Santa Catarina, 13 homens são presos por dia por violência doméstica. É uma violência que, como eu disse, a segurança pública não tem como perceber. É a vítima, é a família, são os parentes, os vizinhos, que têm que levar esse fato ao conhecimento das autoridades para que o delegado de polícia, o juiz, o Ministério Público possam adotar as medidas para evitar que um fato mais grave aconteça. É um sentimento de posse, é algo que não dá para explicar. Então, essa relação é que tem que ser estudado, isso que tem que ser mudado. Nós temos aí, eu também tenho um relatório das atividades do governo do Estado. Na última semana, o governo de Santa Catarina economiza 6,4 milhões na compra de combustível em 9 meses. Então, para se ter uma ideia, nesses 9 meses que nós passamos aqui, o governo de Santa Catarina economizou, em comparação com o ano anterior, 6,4 milhões na compra de combustível. Nesses 9 meses, o consumo de telefone do Estado, que era de 900 mil por mês, passou, mesmo telefone de hospital, delegacia, mesmo número, atendendo a necessidade, o custo passou de 900 mil reais por mês para 200 mil reais por mês. E já foi falado aqui do oxigênio hospitalar, que o governo comprou a mesma quantidade para os hospitais, qualidade é a mesma, tudo. O que comprou o governo passado, no ano passado, por 24 milhões de reais, o novo governo do Estado conseguiu a mesma compra nesse ano por 12 milhões de reais. Daí, entre as notícias da semana, regiões em Florianópolis e Bombinhas estão liberadas para venda e consumo de moluscos, que era uma necessidade. Essa aí que está na tela, a Ipagre promove o Dia do Campo em Caçador. Novos peritos e papiloscopistas do IGP tomam posse. O Estado inteiro reclamando a questão, lá em Concórdia, deputado Sopels, do IGP numa situação de calamidade. E nós aprovamos ontem, na terça-feira, na CCJ, o fundo para o IGP, e aí estão os novos peritos que estão em curso agora para diminuir esse problema. Justiça Federal determina a União que compre medicamento para a doença, o Estado faz a aplicação. Florianópolis recebe evento sobre educação empreendedora. Cine oferece
2.159 vagas de emprego em todo o Estado, mais de 8.000 internos participam do Enseja nas unidades prisionais e socioeducativas. Santa Catarina tem, a nível de Brasil, o maior número de detentos trabalhando e estudando. Todo mundo diz, preso tem que trabalhar. Santa Catarina é o estado que está com o maior número de detentos trabalhando e estudando. Secretaria de Integridade e Governança recebe membros do direito. Teria mais outros assuntos que a gente, a Celesc, novo prazo para religação de urgência. Na verdade, são, aí estamos no 10º, são 30 itens que o governo do Estado tem para destacar. Mais um minuto. Obrigado, senhor presidente. Destacar de ações nessa semana. Então, queria fazer esse registro, fazer questão, estamos encerrando a semana, temos aí o fórum de governadores ali do Fundeb, mas esse final de semana também tem aqui em Florianópolis a reunião dos governadores do sul do Brasil. Então era isso que queríamos registrar. Mais uma vez, agradecer meus amigos lá de São Miguel, São Luís, a Celia, Sabrina, que nos... Wozniak, polaco, acho que é polaco igual Skudlark, que nos visitam hoje aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado líder do governo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o deputado Mocelin. Eu estou vendo aqui na correspondências diversas que o deputado Kennedy Nunes, ele apresentou aqui um requerimento e outros, né, um requerimento sobre a instalação de uma CPI sobre a irregularidade do concurso público da Polícia Militar. Tendo em vista a nossa preocupação em que esse processo possa demorar muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quem vai ser prejudicado? A população catarinense por ter atraso na formação de novos policiais, nós estamos fazendo um requerimento de suscitação de dúvidas, que vai ser entregue ao presidente desta casa, para verificar se realmente existem irregularidades nesse concurso antes da abertura da CPI. Se existir, não tenho dúvida que tem que ser aberto, mas se não tiver fundamentação fática mesmo, que essa CPI não tenha fundamento, poderia prejudicar de forma desnecessária o andamento do processo do concurso público da Polícia Militar. Deputado, o senhor vai entregar formalmente o pedido? Formalmente o pedido ao presidente. Ok. A presidência recebe o seu pedido e, em conformidade com o artigo 41, parágrafo 3º do Regimento Interno, encaminhará à Comissão de Constituição e Justiça, que se pronunciará no prazo de 2 reuniões ordinárias, cabendo o recurso dessa decisão ao plenário em idêntico prazo. Acolhido o seu requerimento, deputado. Com a palavra, ainda em breves comunicações, o deputado Márcio Machado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, deputado Rodrigo, deputadas, deputados, o público se faz presente, quem nos assiste nas galerias, nos canais respectivos. Senhor presidente, o que me vem à tribuna é algumas respostas que eu tive de umas indicações, pedidos de informações referentes a umas pautas importantes. Primeira pauta, aumento da velocidade da SC 114, do trecho que liga o trevo da 282 de Lages até o Tacílio Costa. O que eu recebi de resposta? Que não pode ser aumentada a velocidade porque a estrada precisa de algumas adaptações. O que acontece? Essa estrada,
foi reformada, teve um investimento gigantesco de mais de 100 milhões de reais em concreto. Não tem nenhuma curva sinuosa, não tem um lugar que não permita que a velocidade possa ser aumentada. Então a gente não consegue compreender tudo que a gente vai pedindo, não dá certo, está travado, a coisa não acontece, e nessa SC, nesse trecho especificamente, virou uma fábrica de multa. Então a velocidade é 80 km por hora, a SC, a rodovia está extraordinária, está maravilhosa. Então, às vezes você dirigindo 80 km por hora, você não consegue, você precisa andar um pouquinho mais rápido, pelo menos que aumentasse a velocidade para 100 km por hora. Quando você vai nas rodovias do Rio Grande do Sul, no qual, quando eu vou para Santa Maria, tem inúmeras BRs que a velocidade é 100, 110. Por que a gente não consegue aumentar essa velocidade na SC? Então, fica aqui a minha indignação. Nós vamos continuar nessa luta, precisa sim, claro, trazendo segurança, mas não há necessidade nenhuma de manter de 80 km por hora, sendo que grande parte das pessoas já andam a 100 e a máquina de multa está trabalhando muito forte. E a gente precisa aprovar de uma vez a lei do deputado Valdir Cobalcini, que proíbe a fiscalização com o radar móvel, para que a gente possa inibir isso, uma vez que já está proibido o radar móvel nas BRs. Então a SC também deve acontecer dessa maneira. A gente precisa sim ter uma fiscalização, mas que tenha uma lombada física, que tenha as características necessárias para que não mude a função social, que é proteger a vida. Senhor presidente, também recebi um retorno da SC 120, que liga São José do Cerrito com Curitibanos. Falta apenas 5 quilômetros, uma rodovia importantíssima que vai trazer o desenvolvimento para a nossa região, e a resposta é: até o final do ano será entregue as obras. As pessoas comentam que as máquinas vão para o trecho, não continuam trabalhando, às vezes retornam. Então, eu fiz um pedido de informação, a resposta é: até final do ano será entregue essa obra. Então a gente fica aguardando que de fato ocorra a conclusão da SC 120, que liga São José do Cerrito com Curitibanos. Outro ponto importante, eu fiz uma indicação solicitando que o governo inicie um processo de instalação de energia solar, que é fotovoltaica, nos órgãos públicos, nas escolas, nos hospitais, para que a gente possa reduzir o consumo de energia. Por exemplo, nas emendas impositivas agora, que cada deputado tem direito do orçamento de 2019 para 2020, eu estou colocando em alguns hospitais filantrópicos valores para que a gente possa implantar a energia solar e assim reduzir esse custo que o hospital gasta, podendo ser aplicado em outro setor. Por exemplo, no Hospital Infantil em Lages, Seara do Bem, eles gastam aproximadamente R$ 34 mil por mês de energia elétrica. Assim, nesse primeiro momento, eu estou aplicando R$ 100 mil com estrutura de aplicação para ampliação dessa rede, e assim a gente possa contribuir para que eles não gastem com esse valor, e esse valor que eles vão economizar possam estar aplicando em insumos, em outras atividades, bem como nós vamos estar aplicando também em alguns hospitais filantrópicos que dependem muito do poder público, para que a gente possa trazer um resultado, trazer algo mais positivo para a sociedade, especialmente na área da saúde. E nessa resposta, o que foi dito? Que eles estão fazendo um estudo. O primeiro estudo de caso foi levantado numa escola em Garopaba, que é um lugar que tem bastante energia solar, né? O sol é muito intenso aqui no litoral. Então fizeram a possibilidade sim de começar a implantar. Então a gente fica muito feliz de estar contribuindo para trazer uma nova lógica, trazer um desenvolvimento mais sustentável, porque não é possível que um prédio público, a partir dessas novas tecnologias, não esteja instalação de energia elétrica, de captação de água fluvial, para que a gente possa otimizar e trazer um resultado mais positivo também para a natureza, uma vez que tudo que acontece com chuvas
fortes, com estiagem que destrói realmente com a produção agrícola, vem da onde? Vem da natureza. Por quê? Porque o efeito rebote, ela vai trazer algum efeito, porque a gente vai destruindo, vai poluindo, vai fazer um monte de lambança na natureza, e ela a forma de retribuir dessa maneira. Bem como, senhor presidente, eu fiz um pedido para que nós tenhamos em Lages uma penitenciária. E essa penitenciária seja transformada em unidade laboral, a exemplo de São Cristóvão. E daí a resposta é: já tem 2 unidades laborais na Serra Catarinense. Então, para levar um presídio, que vale ressaltar e registrar que no dia que foi inaugurado o presídio, fecharam uma escola, que é o Aristiliano Ramos, em Lages, e que eu fui defensor para que não derrubassem aquela escola. Hoje derrubaram um patrimônio histórico e estão construindo uma praça dentro daquela sistemática da Ágora, né, onde as pessoas vão, então precisa embelezar a Ágora, mas destruir um patrimônio que poderia tranquilamente colocar o polo da Universidade Federal lá, trazendo estudos, tanto na área de graduação, pós-graduação, hoje estrito sensu, lato sensu, dentro dessa unidade escolar. Então, foi instalado uma penitenciária, e tem um penitenciário e tem um presídio. O que eu solicitei para o governo? Que a gente transforme essas unidades, porque a cada 3 dias de trabalho, um remido. Eles têm um projeto lá que foi feito um acordo com a justiça, que quando eles, na questão da alfabetização, então o preso vai lá ler um livro, e daí tantos livros ele reduz a pena. Poxa vida, então isso é interessante, mas eu prefiro que ele trabalhe, que ele produza, que ele faça, por exemplo, blocos de lajotas, meios fios, tubos, para que a gente possa melhorar a estrutura, melhorar a logística da cidade. E aí a gente poderia tranquilamente trabalhar. O que vem de retorno dessa informação? Que nós não vamos fazer, porque tem 2 unidades na Serra Catarinense, mas tem um presídio em Lages, precisa transformar essa unidade em laboral. Então essa luta está flamulando, eu tenho essa luta como bandeira da Serra Catarinense, uma delas, são 13 bandeiras, e a gente espera realmente que logo, logo tenhamos uma reunião com o governador do estado, para que a gente possa pautar isto e identificar esses itens prioritários, como a nova ala do hospital, que foi feita uma audiência pública só no final de 2020, que será inaugurado. Espera aí, por que não inaugura por etapas? Onde que é mais problemático, onde que é o calcanhar de Aquiles dentro da estrutura da nossa região? É a questão de UTI, então faz a estrutura de UTI, libera, que são 30 quartos, a questão da ressonância magnética, que tem uma máquina pronta, que só falta fazer a instalação dela, haja vista que a outra máquina está estragada, então toda hora é nesse sentido, estraga a máquina, faz convênio com a iniciativa privada. Quanto custa o exame? De R$800 a R$1.200, quanto custa isto? Em vez de nós termos uma máquina funcionando e cumprindo a sua função, que é trazer resultados positivos para quem mais precisa, que é na hora da doença, quem mais precisa do Estado, que é na hora que está debilitado, e a gente não pode mais estar aceitando que as pessoas, eu preciso fazer uma rifa, eu preciso fazer um bingo, uma janta para arrecadar fundo para poder fazer um exame. Isso é dever do Estado, e a gente precisa ter essa política mais pautada. Agora, precisa trazer mecanismos também de autossubsistência dos hospitais, como a questão da energia solar. Fico muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio Machado. Quero aqui cumprimentar e agradecer pela presença dos alunos da Escola de Educação Básica Municipal Duque de Caxias, do município de Pomerode, aqui representado pela professora Mônica Cipriano. Agradecemos a presença de cada um e cada uma de vocês. Ainda em breves comunicações, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham através das redes sociais aqui da LESC, quero iniciar registrando a presença do meu querido cunhado, Cristiano Prete, que nascido e criado em Pinhalzinho, no bairro Santo Antônio, hoje morador lá de Francisco Beltrão, esteve ontem conversando com o deputado Fernando Krelin, trazendo algumas ideias e sugestões sobre o Mercosul.
Mas eu quero primeiramente aqui agradecer meus colegas deputados da Comissão de Constituição e Justiça que aprovaram um projeto de minha autoria, alterando a Lei Cobalcini, que transfere 10% dos recursos do IPVA para investimento nas rodovias. A Lei Cobalcini foi criada em 2017, né? E nós alteramos esta lei para 30% o investimento do IPVA da parte do Estado para a recuperação das rodovias. Por uma justificativa muito simples e real. O Estado de Santa Catarina, na sua lei orçamentária, está prevendo arrecadar 1 bilhão e 800 milhões de reais neste ano com o IPVA. Já passou de 1 milhão e 600, tudo indica que vai ultrapassar esta meta. Isso quer dizer que a cota do Estado de Santa Catarina com o IPVA será de 930 milhões. 10% desse valor para investir nas rodovias são 90 milhões. E o Estado de Santa Catarina fez uma análise das rodovias e constatou que apenas para recuperar as rodovias estaduais serão necessários 700 milhões de reais. E o orçamento previsto para esse ano é de 120 milhões. Isso quer dizer que o governo vai precisar de 5 anos somente para recuperar as rodovias. Não estamos falando em melhorias, em terceira pista, em novo trevo, rótulas, nada disso. Impossível nós convivermos mais 5 anos com as rodovias da maneira como eles estão. Alterando essa lei para 30%, nós estamos elevando para 270 milhões nos valores da arrecadação desse ano os investimentos que seriam feitos nas rodovias, ou seja, em 2 anos e meio, nós recuperaríamos todas as rodovias do Estado e já partiríamos para fazer novos investimentos. Então, o que nós estamos fazendo não é tirar dinheiro do governo do Estado, mas garantindo com que o governo priorize na sua arrecadação os recursos necessários para recuperar as rodovias. Por quê? Do recurso do IPVA, tirando esses 90 milhões, que seriam os 10% da obrigação para o governo investir nas rodovias, o restante vai tudo para a fonte 100, que são recursos livres para o governo investir onde e bem como ele quiser, deputado Gério. E nós garantindo os 30%, quer dizer que o governo vai priorizar no mínimo 270 milhões por ano para recuperar as rodovias. Como nós não temos ferrovias, como nós não temos hidrovias, o nosso transporte de pessoas, equipamentos, máquinas, enfim, nós só temos rodovias estaduais, não há por que o governo não priorizar a recuperação dessa rodovia. Este foi o motivo que nos levou a alterar esse percentual da lei, que foi uma iniciativa brilhante do deputado Valdir Cobalcini, de garantir que recursos sejam direcionados para as rodovias. E eu passo, inclusive, a palavra ao nobre deputado, o autor da lei Cobalcini, deputado Valdir Cobalcini. Deputado Fabiano da Luz, eu torço, dificilmente a gente torce para que alterem uma proposição que se tornou lei, mas eu torço para que tenha êxito. Aliás, a Comissão de Justiça já aprovou. Ainda ontem nós repercutimos, tanto acredito que tenham lhe ouvido e também me ouviram, uma emissora de televisão, e eu disse que, obviamente, que nós demos um passo quando conseguimos aprovar a duras penas 10% do IPVA da parte do Estado, é verdade. Não dá para avançar sobre a parte dos municípios. Vossa Excelência, que foi prefeito lá de Pinhalzinho, sabe disso. 50% é para os municípios, 50% do Estado. Nós falamos em 50% da parte do Estado, os 10%, e agora o projeto que Vossa Excelência propõe. Acredito que a Assembleia, a exemplo do que já aconteceu na Comissão de Justiça, nas demais comissões, também deverá aprovar, e depois, claro, cabe ao governo
a decisão final, mas é verdade de que 120 ou 150 milhões gradativamente vai melhorando, porque é um percentual, e aí como há aumento do número de veículos que transitam por esse estado, que são licenciados aqui em Santa Catarina, todos os anos vai subindo um pouco. Mas é muito pouco diante da necessidade, da demanda de um setor vital para a economia de Santa Catarina, que são as nossas rodovias, deputado Ivan Nats. Então, eu efetivamente torço e também vou me empenhar, na medida do possível, para que tenhamos, não Vossa Excelência, mas para que tenhamos êxito todos nós e para que Santa Catarina ganhe, melhorando os valores que são, isso é um investimento e que se faz para que Santa Catarina continue crescendo, sob pena de que a gente venha a amargar um declínio da nossa economia por falta de condições de competitividade que representam as nossas rodovias, que é sinônimo de desenvolvimento. Obrigado, Cobalcini. Bem, como nada impede de que daqui a 4, 5 anos, se nós considerarmos que as rodovias estão em boas condições, de que se reduza esse percentual mais uma vez. Com a palavra, meu nobre e querido deputado Ivan Nats. Deputado Fabiano, eu, com Vossa Excelência, a gente faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, a gente acompanha todos os projetos que tramitam aqui na casa, e eu só queria fazer uma referência. Eu acredito que a proposta de Vossa Excelência está entre as 5 melhores propostas que foram apresentadas aqui nesse parlamento, nesse primeiro ano, nessa primeira sessão legislativa, nesse primeiro ano legislativo. Se não tiver entre os primeiros, os 3 primeiros, de uma importância extraordinária. Acho que a gente resolve, com esse projeto de lei, uma situação que é gravíssima, que é o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. E a gente direciona o recurso para aquilo que efetivamente foi criado, porque ele foi desvirtuado no meio do caminho, e agora, com a proposta de Vossa Excelência, ele volta novamente para aquilo que ele foi proposto, que não foi criado. Então, eu registro aqui mais satisfação e de dizer que Vossa Excelência foi muito feliz, mas muito feliz mesmo. E acho que foi uma das boas coisas que aconteceram aqui nesse parlamento nesse ano. Muito obrigado pela iniciativa. Não só eu agradeço, mas com certeza o povo de Santa Catarina. Não tenho dúvidas que o projeto vai passar aqui com facilidade e com rapidez. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ivan. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado Fabiano. Encerrado as breves comunicações, não havendo mais deputados inscritos, eu passo para o horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do Bloco Social Liberal, PSL-PL. Não há deputado inscrito. O Bloco Parlamentar, PP, PSB, PRB e PV. Também não há deputado inscrito. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Também não há deputado inscrito. Pelo Partido dos Trabalhadores, o deputado Fabiano já fez uso da palavra. Pelo MDB, não havendo deputados inscritos, eu passo para a ordem do dia. Ordem do dia, comunicação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei número PL 0077.0/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Projeto de lei número 0188.6/2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Projeto de lei número 0292.5/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão. Ordem do dia, votação. Votação da redação final do projeto de lei 0038.4/2019, autoria da deputada Marlene Fengler. Institui a Semana de Orientação, Prevenção e Combate à Dependência Tecnológica no âmbito do Estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto foi apensado o PL número 0116.1/2019. Votação da redação final do projeto de lei PL
0127.4/2019. Votação da redação final do projeto de lei PL 0127.4/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre o dever de instituir sistema permanente de videomonitoramento em asilos, casas de repouso e similares no estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei PL 0165.0/2018, autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre o dever do fornecimento de manual básico de segurança no trânsito referente ao uso de bicicletas no âmbito de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 0526.4/2015, de autoria do deputado César Valduga. Altera a lei número 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências para incluir os condenados civil ou criminalmente em situação de violência contra a mulher, a criança, o adolescente e ao idoso. Dentro desse projeto foram apensados o PL 0057.7/2018 e o PL 0036.2/2019. Em votação, aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação 552, de autoria do deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de estudo para aquisição, cessão ou aluguel de imóvel em Florianópolis para sediar as atividades da referida secretaria. Em discussão, o autor do projeto, do pedido de informação. Presidente, faço esse pedido porque temos algumas informações que a Secretaria de Educação está buscando uma nova sede para a Secretaria. E dentro dessas movimentações de aquisições, eu quero entender quais são os critérios que estão estabelecidos para os imóveis. Acredito que alguns já foram ofertados, e eu quero entender quais são os critérios de seleção, quais são os critérios que serão usados pela Secretaria para definir qual imóvel será comprado, e assim como quais os imóveis que estão à disposição para serem negociados. Nós estamos falando de algo muito sério aqui, é o dinheiro do pagador de impostos, é o dinheiro de pessoas que às vezes deixam de consumir, de contribuintes, de pagadores de impostos, que deixam de contribuir para ir para uma instalação. Então nós temos que entender muito claramente quais são os critérios para a aquisição desse imóvel e quais os imóveis que estão na mesa para serem adquiridos, porque ao mesmo tempo que escolas faltam às vezes um cabeamento elétrico para instalar um ventilador, um ar-condicionado, escolas não têm às vezes um banheiro bem adequado para as crianças, está faltando infraestrutura básica, algumas vezes em uma compra apenas mal feita de uma sede ou de uma compra mais cara, milhões de reais que poderiam ser destinados a um uso muito mais adequado, são usados apenas em um imóvel. Então nós temos que pensar muito bem no que, se há essa intenção de comprar um novo imóvel, e quais os critérios para a compra deste imóvel, porque não é justo centenas de escolas hoje estarem em condições precárias, precisando de pequenas reformas, e a Secretaria às vezes escolher um imóvel luxuoso ou que está muito além das reais necessidades da Secretaria. Então faça esse pedido de informação baseado nisso, e espero que a Secretaria possa nos esclarecer suas intenções. Muito obrigado. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação número 553, deputado Coronel Mocelin e outros, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do processo licitatório de contratação do Instituto Professor Carlos Augusto Bittencourt para selecionar candidatos para o curso de formação de soldados e posterior provimento de vagas do quadro de praças da PM. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedindo informação número 554, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca dos casos de feminicídios no ano de 2019 no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado.
Moções. Moção 529, deputado Mauro de Nadel, cumprimentando o presidente da Aurora pela iniciativa da inauguração e ampliação do frigorífico Aurora Chapecó. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 530, autoria do deputado Felipe Estevão, manifestando ao ministro de Estado da Infraestrutura e demais autoridades preocupação ao empenho de corrigir em tempo hábil distorções e tratamento discriminatório que vem sendo dado à população de dezenas de municípios no sul catarinense no processo de concessão do trecho sul da BR-101. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção número 531, deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do senhor Ivan Suzin pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 532, deputado Nilson Berlanda, apelando ao diretor-geral do DENIT que sejam instaladas lombadas eletrônicas na rodovia BR-282. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Com a palavra, o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado. Eu quero lhe pedir, Vênia, eu confesso que estava despercebido quando Vossa Excelência leu a moção 1495/2019, que cumprimenta a direção da Aurora. Pedia, Vênia, se eu posso aqui fazer um registro, deputado. Claro, senhor presidente, senhor deputado, pela ordem, Vossa Excelência pode se manifestar. Nós tivemos, deputado Cobalcini, Vossa Excelência também conhece, todos os senhores deputados, na terça-feira a Aurora inaugurou uma nova planta industrial no seu frigorífico de abate de suínos, onde hoje aquela indústria abate 5.500 suínos. E a partir da ampliação passará a abater até 2020 mais de 10.000 suínos por dia, senhores deputados. É a maior indústria do gênero do país. É o maior frigorífico que nós temos, deputado Geri, dentro do nosso país. Não é somente o maior de Santa Catarina. E é importante dizer que é um frigorífico administrado pelas cooperativas. É uma cooperativa. É a importância, deputado Nazareno, do cooperativismo no nosso Estado. E quero fazer essa menção, esteve presente lá também a ministra da Agricultura, reconhecendo o valor desse empreendimento, uma indústria que dá hoje mais de 30.000 empregos, deputado Fabiano, diretos e indiretos, que tem que ter o nosso reconhecimento do Estado, que tem mais no setor de aves e no setor de suínos, mais de 20.000 famílias integradas. É realmente um patrimônio que Santa Catarina precisa se orgulhar. Eu quero deixar registrado com a vossa autorização, né? Eu quero deixar registrado aqui que me orgulha muito e parabenizar a sua direção através do seu presidente, do Dr. Mário, Dr. Neivor Canton e Dr. Marcos Zordan, toda a equipe da Aurora, todos os seus funcionários, mas especialmente todos os seus integrados. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Moacir Sopelsa. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Questão de ordem, apenas para corroborar as palavras do nosso querido deputado Moacir Sopelsa. Nós não tivemos possibilidade de estarmos lá, mas nos congratulamos com toda a família Aurora, na pessoa do seu presidente, Mário Lansnaster, pelo grande empreendimento. A Aurora, que já é gigante em Santa Catarina, no país e no mundo, agora, com essa nova planta, deputado Fabiano, certamente vai fazer com que em Santa Catarina o agronegócio dê um salto e conquiste ainda mais mercados, deputado Nazareno, no mundo, até porque hoje a Aurora já é uma grande exportadora, tanto de aves quanto de suínos, e claro que com essa expansão amplia o seu mercado. Mas, deputado Sopelsa, apenas para
também fazer menção, ontem, deputado Zé Milton Schaeffer, que é presidente da Comissão de Agricultura, nós tivemos com o secretário da Fazenda, e os pequenos frigoríficos, claro que são importantes os grandes, mas os pequenos frigoríficos também precisam sobreviver. E aí, se não há compreensão de uma política fiscal justa por parte da Secretaria da Fazenda, os pequenos estão na iminência de sucumbirem. E nós acreditamos muito na sensibilidade do secretário da Fazenda, Paulo Elide, sua equipe técnica e também do governador do Estado, para que encontre uma alternativa para a sobrevivência desses pequenos. Eu acredito que em mais de 200 unidades espalhadas pelo nosso Estado, em grande número também no sul de Santa Catarina, saímos dessa audiência esperançosos de que nos próximos dias a Fazenda possa encontrar uma solução que signifique a convivência dos pequenos e dos grandes, mas a manutenção também de milhares de empregos que os pequenos também representam. Então, apenas para fazer menção a essas, tanto a Aurora, mas também lembrando da importância da sobrevivência dos pequenos frigoríficos independentes. Obrigado, deputado Valdir Cobalcini. Com a palavra, o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Rodrigo Minotto, quero aqui me somar às colocações do deputado Cobalcini, cumprimentá-lo por isso. A legislação de CMS vigente no momento em Santa Catarina, ela vai contra uma cadeia produtiva que é muito importante, que é a cadeia produtiva da carne, principalmente no tocante aos pequenos frigoríficos, porque os grandes frigoríficos, quando trazem milho e soja de outros estados, eles geram um crédito de ICM para o frigorífico, e o pequeno não, ele se abastece inclusive dos agricultores catarinenses, e aí não gera crédito, e é obrigado a pagar 12% de ICMS para carne, frango, suínos, e isso perde a competitividade, porque os pequenos frigoríficos do Rio Grande do Sul vendem a mercadoria aqui ou do Paraná com 7% de ICMS. Então, é um apelo que está sendo feito para a Secretaria da Fazenda, para o Governo do Estado, no sentido de criar uma política alternativa que dê condições de competitividade para os frigoríficos locais. E quando nós falamos aqui em pequenos frigoríficos, na verdade estamos falando de empresas que faturam 300, 400, 500 milhões ano, que geram 150, 200 empregos, como o frigorífico Morgana aqui do município de Palhoça, que é uma empresa importante, produz quase 500 milhões ano em termos de volume gerado, gera muito emprego e que ficou fora dessa política. Por isso, quero fazer aqui um apelo, me somar ao apelo feito, para que o governo do Estado dê uma atenção diferenciada para esse segmento, que é fundamental para a nossa economia. Os grandes de hoje, um dia foram pequenos, e é os pequenos que compram frango aqui em Santa Catarina, compram milho e soja em Santa Catarina e que movimentam uma cadeia produtiva nas pequenas cidades. Obrigado, deputado Zé Milton. Com a palavra, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, o deputado Sopelza, o Cobalcini e o Zé Milton trazem aqui algo que muitas pessoas que não conhecem a grandeza do que é a Aurora, que não têm noção do que significa os milhares de integrados, de produtores, que não apenas sustentam a sua família, mas toda uma cadeia alimentar e todo um programa cooperativo que é feito com base na educação, no profissionalismo, na gestão familiar, na manutenção e ampliação do homem no campo, do orgulho de ser um produtor, de ter ali o sustento, a educação, a profissionalização de sua família, e a Aurora consegue reunir as cooperativas que reúnem os integrados, os produtores, e assim fazem uma transformação muito grande. E o oeste de Santa Catarina depende muito do setor cooperativo, porque é o que tem sido fundamental no desenvolvimento e na manutenção dos investimentos do oeste de Santa Catarina. Então, parabéns à Aurora, e que continue
acreditando no produtor no Oeste, em Santa Catarina e no Brasil. Obrigado, deputado Fabiano. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, dentre eles aqui extra pauta, a pedido do deputado Moacir Sopelsa, requerimento que seja encaminhado ao presidente da Cooperativa Central Aurora Alimentos, ao senhor Mário Lansnaster, a mensagem que está subscrita aqui pelo deputado Moacir Sopelsa. Por isso, a presidência também comunica que defere esse requerimento extra pauta do deputado Moacir Sopelsa, dentre eles o requerimento 1481 e 1484, da autoria do deputado João Amin, requerimento 1482, da autoria do deputado Jair Mioto, requerimentos 1483, 1485 e 1486, do deputado Nilson Berlanda, requerimentos 1487 e 1489, do deputado Moacir Sopelsa, e requerimentos 1494 a 1495, do deputado Maurício Scudilac, e extra pauta o requerimento do deputado Moacir Sopelsa, de número 1495, também deferido. Bom, não havendo mais a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Nenhum deputado inscrito e não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene para amanhã às 19 horas em Joinville, em homenagem aos 20 anos do curso de Medicina da Univille. Está encerrada a presente sessão.